Nas últimas lições, nós falamos sobre a necessidade da igreja local sustentar os missionários que envia a campo. Na lição de hoje, nós faremos uma outra abordagem. Iremos falar dos missionários que preferem sustentar-se por conta própria. Para isso, utilizando-se de suas próprias habilidades profissionais. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo, é uma grande honra, um prazer muito grande receber a sua companhia. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós, aqui no canal Ensino e Palestra, estamos todas as semanas com uma lição da nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, o guia publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. E nesse quarto trimestre, estamos trabalhando com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que está nos trazendo nuances muito importantes sobre a obra missionária. E hoje nós chegamos à lição número 8, Missionários Fazedores de Tendas. Vamos juntos? Vamos então para mais uma lição aqui no nosso canal. Na nossa revista Lições Bíblicas, nós temos o nosso texto áureo, nós temos a nossa verdade prática, nós temos também a leitura diária e a leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo, vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Está lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 34. A nossa verdade prática é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no livro de Atos, no capítulo 18, versículos 1 ao 5. Depois, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Em Atos 18:1 diz assim: Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou ao Corinto, lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 12, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Esta então foi a leitura e você pode fazer ela integralmente na sua revista ou na sua Bíblia e assim terá o pano de fundo para a lição de hoje. Chegando aí o nosso primeiro tópico, a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Nosso primeiro subtópico, a profissão do apóstolo Paulo. Nosso segundo subtópico, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Nosso terceiro subtópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Paulo, ele tinha uma família próspera. Existem evidências de que Paulo era de uma família rica e abastada. Muito provavelmente, essa família constituía-se de prósperos comerciantes de tendas. Então, a profissão de fabricante de tenda, a profissão de fazedor de tenda, já fazia parte da família. Paulo já trazia de berço. E lá em 18 de Atos, capítulo 18, versículo 13, então fala sobre a profissão de Paulo. Tarso mantinha um comércio muito intenso ali com Roma, particularmente com o exército romano. O exército comprava tendas, e as tendas militares eram feitas de couro. Saulo fazia tendas. Era a sua profissão, embora muitos estudiosos discordem dessa profissão. Existe uma certa controvérsia acerca da profissão de Paulo. A lida com o couro não se limitava à venda, mas também implicava em tirar o couro do animal e curti-lo. Na maioria das vezes, esses animais eram sacrificados e oferecidos a deuses pagãos, e a carne deles era vendida como alimento. O judeu não podia tocar na carcaça de um animal sob a pena de tornar-se impuro. A exceção é para o sacrifício do animal que serviria de comida. Some-se a isso o fato de couro utilizado para a fabricação de tendas militares era prioritariamente o couro de porcos. E o porco era um animal imundo na visão dos judeus. O material nobre utilizado na fabricação de tendas era um tecido de lã, conhecido como silício. Tendas feitas com esse material eram adquiridas por líderes nômades muito ricos. Talvez Saulo trabalhasse com esse material ao invés do couro.
ou talvez trabalhasse com couro de outros animais. A importância da profissão do fabricante de tendas era muito grande. Naquela época, ser fabricante de tendas tinha uma importância e um respeito da sociedade muito grande. Hoje, equivaleria à profissão de arquiteto ou designer de interiores. Grande parte dos missionários são enviados a campo por suas igrejas, e nós vimos na semana anterior como essas igrejas, essas agências conduzem o processo, desde a escolha até a manutenção de seus enviados, passando por alimentação, cuidados com saúde e até mesmo programando o seu retorno para o local de origem. Na lição de hoje, nós trataremos de um outro grupo de missionários, aqueles que resolvem se manter por conta própria, contando com suas habilidades profissionais para tirarem desse trabalho o seu sustento. Nós vamos focar então nesses missionários que, além de trabalharem na obra de Deus, também exerciam suas atividades seculares. Quando o missionário e sua família são bancados pela igreja, não precisam preocupar-se com o salário mensal, não precisam preocupar-se com a ajuda de custo, não precisam preocupar-se com os mantimentos. A igreja ou a agência que os envia trata de suprir todas as suas necessidades. A única preocupação é fazer a obra, pregar, evangelizar, discipular, ganhar almas para Cristo. Quanto aos missionários que trabalham secularmente em diversas funções profissionais, do exercício de suas profissões depende o seu mantimento. Trabalham secularmente por dois motivos. Um deles, a agência missionária não tem mais condições de auxiliar no seu sustento. Não tem condições de auxiliar a família devido a alguma crise momentânea, ou uma baixa arrecadação junto aos parceiros voluntários, ou uma falência do sistema de arrecadação, ainda falência ou fechamento da agência missionária, e o que pode ser pior, desistência da igreja em manter determinados missionários, o que é muito triste, diga-se de passagem. Pois existe aí uma quebra de palavra, uma quebra de trato, uma quebra de pacto. O outro motivo é que aquele que nós iremos trabalhar na lição de hoje seria o missionário que, através da sua atividade profissional, trabalhando com ela, usa essa atividade profissional para evangelizar com uma maior facilidade. Ou seja, o missionário escolhe por conta própria trabalhar para que esse trabalho, que os ganhos referentes a esse trabalho, os ganhos com esse trabalho ajudem ele a trabalhar na obra de Deus, a evangelizar, a pregar, a conduzir almas a Cristo. A lição de hoje propõe uma avaliação sobre trabalhadores que utilizam sua profissão não somente para prover o sustento da família, mas também para ganhar almas. Isso mesmo, através de suas habilidades profissionais, conseguem evangelizar. Podemos citar como exemplo um médico, enfermeiro, profissional de saúde que, ao atender seus pacientes, além de proporcionar-lhes saúde, qualidade de vida, também evangelizam. Também utilizam suas profissões para evangelizar. Falam do amor de Deus para os pacientes. A cura física é também acompanhada por cura emocional. É também acompanhada por cura psíquica. É também acompanhada por cura espiritual. O prazer de ver o seu trabalho sendo fator decisivo para uma melhor qualidade de vida e o seu amor às almas auxiliando as pessoas a irem ao encontro da salvação de suas almas, a irem ao encontro do Salvador. Voltando ao apóstolo Paulo, é interessante observar que ele nunca quis abusar da ajuda das igrejas. Nunca quis ser pesado aos irmãos. Não se provalecia da liberalidade da igreja. Paulo foi ajudado por algumas igrejas. A igreja de Filipe, por exemplo, foi uma das que ajudou Paulo e ajudou muito o apóstolo Paulo. Alguns teólogos dizem que a casa que Paulo alugou ali em Roma, quando da sua primeira prisão ali em Roma, quando da sua prisão domiciliar ali em Roma, essa casa teria sido alugada, o aluguel seria bancado pela igreja de Filipos. Então, Paulo também recebia ajuda financeira, mas Paulo fazia questão dele também trabalhar
para prover o seu sustento. Nós estamos adentrando agora no tópico 2, missionários fazedores de tendas. Primeiro, fazedores de tendas. Segundo, a força missionária no mundo. Terceiro subtópico, o preparo dos fazedores de tendas. O autor da lição do trimestre, pastor Wagner Tadeu Gabi, faz uma analogia do fazedor de tendas, profissão do apóstolo Paulo, com a utilização da própria profissão para, através dela, alcançar vidas para Cristo. Podemos citar os profissionais liberais, que nós já falamos, médicos, advogados, engenheiros ligados a alguma empresa, arquitetos, que são enviados daqui a pouquinho para um outro país através de suas empresas, que mantêm bases em outros países e, estando lá a serviço de suas empresas, a serviço de suas corporações, também se autonomeiam servidores do reino, ajudando também as almas a serem salvas. Aqui no nosso texto de hoje, no nosso texto de apoio desta lição, nós temos dois personagens, um casal, Áquila e Priscila. Geralmente Priscila é citada antes de Áquila. Isto se deve ao fato de que ela, com certeza, tinha um grande serviço prestado à obra. Ela, com certeza, se notabilizava pelo serviço prestado ao reino. Esse casal, eles teriam vindo de Corinto, juntamente com Paulo, para residirem ali em Éfeso. Eles eram naturais de Roma, eles vinham de Roma, e lá em Roma eles foram expulsos pelo imperador Cláudio, quando expulsou todos os judeus deveriam sair de Roma, e eles saíram. Então eles passaram ali por Corinto, também acabaram residindo em Éfeso, e eles acompanharam Paulo a Éfeso para a pregação do evangelho, mas também porque possuíam um negócio ali em Éfeso. O casal tinha em Corinto o ofício de fazer tendas. Não se sabe se seria esse o mesmo trabalho realizado na cidade de Éfeso, mas muito provavelmente sim. Inclusive, alguns historiadores dizem que eles tinham, Áquila e Priscila, uma empresa que fazia tendas, uma empresa que constituía-se através da fabricação de tendas, e essa empresa teria ramificações em algumas cidades. Em Corinto e Éfeso, por exemplo. E Paulo, ele teria sido admitido como ou sócio deles, ou um empregado deles, ou um convidado para ajudá-los também a trabalhar. Então existem aí algumas especulações quanto ao serviço de Áquila e Priscila, e também quanto à adesão de Paulo ao trabalho deles. Então Paulo já trabalhava com tendas, e isso é notório, isso é sabido, lá na sua cidade natal, lá em Tarso, e agora encontra um casal que também trabalhava com tendas, então eles resolvem unir forças ali, forças de trabalho, para juntamente com o seu ofício desempenhado, também serem parceiros no ganho de almas. Chegamos, enfim, ao nosso terceiro tópico, vocação, profissão e missões. Primeiro subtópico, Deus é quem chama. Segundo, exercendo a vocação. Terceiro, minha profissão, meu campo missionário. Existe uma agência internacional cujo nome traduzido para o português é Fazedores de Tendas. Essa agência auxilia pessoas que querem evangelizar, entrando em países fechados para o cristianismo. Nesses países, quando a pessoa se identifica como missionário, seu visto é negado sumariamente. Essa agência entra então em ação. Ela auxilia missionários em potencial a entrarem nesses países fechados, onde o missionário informa na entrada a sua profissão, seja ela qual for. A pessoa recebe o aval para entrar, e a agência ajuda o missionário, a partir de seu exercício profissional, a evangelizar, pregar a palavra de Deus, ganhar almas. Os rabinos e os mestres da lei tinham que ter obrigatoriamente uma profissão para que pudessem se sustentar. Isso lhes era exigido. Assim poderiam dedicar-se aos estudos, mas com a obrigatoriedade do seu autossustento. O termo fazedores de tendas foi adotado dentro da missiologia para definir profissionais que utilizam-se de suas profissões como ponto de partida para trabalharem na obra missionária em países avessos ao Evangelho. Eles conseguem penetrar, furar o cerco. Ao oferecerem seus serviços, os mais diversos possíveis, eles aproveitam para ofertarem também o amor de Cristo
a graça de Deus, a possibilidade de uma nova vida para pessoas que sequer tinham a mínima noção do que significa evangelho, a mínima noção do que significa salvação. Isso é amor às almas, prazer em servir. Isso é amor às almas. Isso é prazer em servir. Isso é alegria em cooperar para o bem-estar do próximo. Aproximar o próximo de Deus. Aproximar o próximo de Deus. Reconciliar o Criador e a criatura. Na lição de hoje, então, nós aprendemos que a missão é feita de diversas formas. E uma delas é utilizando-se de suas habilidades profissionais, de suas habilidades pessoais, para exercer o duplo ofício: trabalhar secularmente, trabalhar em favor do reino. A estratégia do trabalho em outros países, fazendo aquilo que sabe, que gosta, que entende, que domina, pode ser perfeitamente conciliado com a busca de almas para o reino de Deus. Mesmo nós, que não estamos em um campo missionário, podemos, no exercício de nossa profissão, em nosso local de trabalho, no exercício de nossos talentos, também testemunhar, falar do amor de Cristo para outras pessoas. O campo missionário tem homens e mulheres lançando mão de estratégias para evangelizar. Nós também podemos ser estrategistas ao comunicar o amor de Deus, ao comunicar a salvação em Cristo para nossos colegas de trabalho, para os nossos clientes. Façamos a missão em campo estrangeiro ou façamos a missão em nossa própria casa, em nosso próprio habitat. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário. Deixe aqui o seu comentário, é muito importante que você diga o que achou do vídeo. Isso é muito importante para nós, mas também curta esse vídeo. É importantíssimo você curtir esse vídeo para que assim a plataforma entenda. É importantíssimo você curtir esse vídeo para que a plataforma entenda que é um vídeo que deve estar sendo distribuído para outros e a plataforma faz isso. E você também pode compartilhar esse vídeo com outros grupos, com outras pessoas, e isso nos ajuda bastante. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.